Segurança nas rodovias. Polícia Militar Rodoviária ensina a não correr riscos no carnaval. Doenças raras e o tratamento médico. E ainda hoje, Semana UFMG, vagas de estágio, Circuito Cultura e fica a dica, é agora no Circuito UFMG. Boa noite. 6% da população brasileira sofre de algum tipo de doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde. Na reportagem a seguir, nós vamos ver como são tratados esses males. Tumores benignos que afetam áreas vitais como o cérebro e o coração são os principais sintomas da esclerose tuberosa, doença degenerativa rara que afeta em média 1 milhão de pessoas no mundo. Flávia é uma delas. O diagnóstico e tratamento da doença da filha é o que motivou a presidente da Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa a criar a entidade. Flávia falava, ela era uma criança normal, ela foi perdendo a fala, tendo crises de ausência, crises de sustinhos, como se fossem crises convulsivas, né, de sustinhos. E depois ela, com o passar do tempo, começou a ter crises de epilepsia. A Flávia teve em coma 40 dias e eu demorei 3 anos para reabilitá-la. Ela estava com 11 anos e demorei aos 15 anos. Ela, no dia 1º de agosto, nós fizemos uma festa e aí a gente tinha prometido a Deus, se ela se salvasse, a gente ia ajudar outras pessoas. 7% da população mundial tem alguma doença rara, o que significa que no Brasil, 15 milhões de pessoas são afetadas por uma das 8.000 síndromes identificadas. Para ser considerada rara, a enfermidade precisa afetar no máximo 65 pessoas em um grupo de 100 mil. O desenvolvimento dessas doenças tem causas diversas. Outro mecanismo comum, a pessoa tem a perda de um pedacinho de um cromossoma, então, ou a duplicação de um pedacinho de cromossoma. Então, na hora que se formou aquele bebê, teve uma alteraçãozinha e a pessoa fica um pouquinho de genes a mais, um pouquinho de genes a menos. Às vezes são problemas genéticos que estão segregando na família. Então, assim, às vezes está passando de vô para pai, pai para filho, assim por diante. Então, tá segregando mesmo. E a gente também tem agentes ambientais. Então, um agente ambiental muito importante é o álcool. Esta terapeuta ocupacional foi a primeira a notar que o filho apresentava um desenvolvimento diferente das outras crianças. Eu sou terapeuta ocupacional, eu já achava que a questão dos reflexos, do desenvolvimento, não estava muito adequada. Hoje, Alexandre sabe que tem a síndrome de Williams, uma doença que causa, entre outros sintomas, problemas cardíacos, ortopédicos, pele enrugada e face característica. Mas, para conseguir o diagnóstico, a mãe teve que fazer uma verdadeira peregrinação. Comecei a procurar vários médicos, a própria pediatra dele, médicos famosos da UFMG e tudo, mas todos falavam que era ansiedade da mãe, que isso é coisa de terapeuta ocupacional, que ele só estava um pouquinho atrasado, que daqui a pouquinho está tudo certo. E eu continuei com aquela dúvida. Alex é um dos 16 mil portadores da síndrome de Williams em Minas Gerais. Os Williams são pessoas carinhosas com dificuldade no aprendizado de matemática, mas com imenso talento musical e linguístico, que precisam ser estimulados. Por isso, o diagnóstico é tão importante. Nós fazemos isso aqui, a parte de detecção de síndromes de microdeleção. No serviço de laboratório de neuropsicologia do desenvolvimento, eles caracterizam bem o desenvolvimento da criança. Isso é importante para a gente saber o que essa criança tem de dificuldades, o que são os pontos fracos e o que são os pontos fortes. Melhora a autoestima, a família se sente melhor também, né? E a criança ela pode focar o desenvolvimento. Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde criou uma política voltada às pessoas com síndromes raras. A medida vai acelerar e facilitar os procedimentos de identificação dessas anomalias no SUS, o Sistema Único de Saúde. E a criação desse conhecimento vai permitir que essas pessoas sejam identificadas mais rapidamente, sejam diagnosticadas mais rapidamente e sejam tratadas mais rapidamente. Com essa política de doenças raras, as pessoas que têm doenças genéticas vão poder ser atendidas. Ontem foi o Dia do Idoso e ao longo de toda a semana, o Fica Dica sugeriu alguns exercícios para a terceira idade. Hoje, a dica é a flexão de braço.
Esse exercício se chama flexão de braço, trabalha a região do peitoral e o tríceps do indivíduo. O Franter vai mostrar para a gente como é que ele realiza. O colchonete é utilizado apenas para não machucar o joelho. Não necessariamente vai precisar do colchonete para fazer esse exercício. Então, o aluno vai descer com o corpo. O cuidado que tem que tomar com a postura é descer o corpo inteiro, não descer apenas o peitoral. Do jeito que ele está fazendo, está correto. Está descendo o quadril e o peito em direção ao solo. O joelho a gente utiliza ele para facilitar, para equilibrar mais o corpo, para facilitar. Quem estiver achando esse exercício muito fácil com o joelho, pode fazer com a perna toda esticada. Bom, pessoal, todos esses exercícios que a gente passou são importantes para os idosos. Eles vão ajudar nas atividades de vida diária. Pegar um ônibus, arrumar a casa, lavar a roupa. Todas as atividades que a gente faz no dia a dia, esses exercícios vão ajudar vocês melhorando a saúde e a qualidade de vida de todo mundo. Então, vamos sair de casa ou até em casa mesmo fazer atividade física que vai ajudar todo mundo. E a partir de amanhã você pode acompanhar na página da TV no Facebook dicas de segurança para o Carnaval. O endereço é facebook.com/TVUFMG. E agora é hora de receber Beatriz Vale com as vagas de estágio. Boa noite, Beatriz, tudo bom? Boa noite, Daniel. E como que estão as vagas de hoje? Hoje as vagas são principalmente para estudantes de administração. A Brasif oferece uma vaga para alunos de administração ou psicologia para atuar no departamento de RH. A bolsa é de R$ 900, mas vale transporte e alimentação na empresa. O horário é de 9 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Os candidatos devem possuir experiência em Excel. Interessados podem enviar currículo para b.recrutamento@yahoo.com.br. A segunda vaga também para alunos de administração. O estagiário irá trabalhar no ramo de comércio de medicamentos veterinários. A carga horária é de 6 horas diárias. A bolsa é de R$ 700 mais auxílio transporte, seguro de vida, recesso remunerado e possibilidade de efetivação. O candidato deve estar entre o primeiro e o quinto semestre e possuir conhecimento em Excel. Interessados devem enviar currículo para renataassunção@nub.com.br. E a última vaga é para a área Projetos de Captação do Grupo Inhotim. O candidato também deve estar cursando administração, possuir boa redação e domínio do pacote Office. O valor da bolsa é de R$ 880. A carga horária é de 30 horas semanais, no período de 1 às 6 da tarde. Os benefícios são cartão refeição, vale transporte e seguro de vida. Interessados devem enviar currículo para p.recrutamento@gmail.com até o dia 15 de março. Por hoje é só, Daniel. Obrigado, Beatriz. O número de acidentes nas estradas costuma aumentar durante o Carnaval. Para evitar acidentes, alguns cuidados são fundamentais. Só no ano passado foram registrados 434 acidentes em rodovias estaduais que cortam Minas no feriado do Carnaval. Para evitar os acidentes e dar dicas para os motoristas terem uma viagem mais tranquila, eu converso aqui hoje com o Geraldo Donizete, que ele é tenente da Polícia Militar Rodoviária. Então, Geraldo, quais que são as causas mais comuns de acidentes nessa época do ano? Olha, as causas mais comuns, num resumo geral, é o ser humano, a falha humana. Mas nós temos o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local proibido, provocando as colisões dianteiras. Então, excesso de velocidade, ultrapassagem proibida e falta de atenção no trânsito. Aí estão as causas dos acidentes. E muitas vezes a embriaguez, bebida e direção. E o que a Polícia Militar Rodoviária tem feito para poder evitar esses acidentes? Olha, a Polícia Militar faz campanhas educativas e muita fiscalização. Hoje todas as equipes, todas as viaturas, elas saem para a rodovia com o bafômetro, orientadas a fazerem testes constantes nos usuários, fiscalização com radar e fiscalização das condições do motorista e dos veículos. E quais são as dicas para os motoristas terem uma viagem tranquila, sem acidentes? Revisão do veículo, revisão da documentação e muita atenção e paciência e prudência. É preciso muita paciência, principalmente agora no feriado. Várias pessoas viajando, as rodovias vão estar cheias, com tráfego intenso. Então é preciso paciência. Quando você chegar no congestionamento, nós vamos ter muito congestionamento. Ter paciência, isso faz parte da viagem.
Então não adianta aquele nervosismo e quando consegue sair desse congestionamento, querer descontar o tempo perdido, tá? Isso não pode acontecer. Lembrar que nós estamos saindo para passear, para descansar ou para pular carnaval e precisamos estar aqui na quarta-feira de cinza para recomeçar a vida. Eu costumo dizer, né, que viajem, aproveitem e voltem, que nós estaremos aqui esperando para continuar com essa segurança, continuar falando de campanha de trânsito, da necessidade do brasileiro ter essa consciência do risco que é a direção sem as devidas precauções. E para o motorista que viu um acidente na rodovia, o que ele tem que fazer, para quem ele tem que ligar? Em qualquer situação, o motorista precisou de socorro, ele vai ligar 190 da Polícia Militar, em todo o estado, com atendimento em todos os municípios de Minas Gerais. E ele pode ligar também, principalmente no caso de rodovias federais, 191, que é da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado pela entrevista, Geraldo. Então é isso, a dica para aproveitar o carnaval é tranquilidade nas estradas. Leonardo Ribeiro para o Circuito UFMG. Vamos agora para a TV UFMG, onde a repórter Melissa Gomes traz os destaques dos últimos dias. É o Semana UFMG. Boa noite, Daniel. Na segunda-feira, mostramos um acordo firmado entre o reitor Clélio Campolina e o embaixador da França, Denis Pieton, para a vinda de professores franceses visitantes para o UFMG. Segundo o embaixador, as grandes universidades de todo o mundo devem ser cada vez mais internacionais. O reitor Clélio Campolina reforçou o compromisso com a internacionalização. Ainda no início da semana, o destaque foi a pesquisa que está sendo feita pelo Laboratório de Educação Física da UFMG, o Laboratório de Musculação da UFMG. Os colaboradores irão contribuir para a pesquisa sobre os efeitos dos diferentes tipos de exercícios físicos nos principais fatores de riscos de doenças cardiovasculares. Homens entre 30 e 60 anos que sejam sedentários, que não sejam fumantes nem obesos, podem se candidatar. Os selecionados irão ter os benefícios estéticos e na saúde ao praticarem os exercícios da pesquisa. Chegando à quarta-feira, na entrevista com o historiador Marcos Maia, vimos como começou o Carnaval de Belo Horizonte. Este ano, a cidade espera receber mais de 1 milhão de visitantes, o maior público de todos os tempos. Ainda na quarta-feira, mostramos por que a BH tem sido chamada de polo de startups. Na quinta-feira, o destaque foi a reportagem sobre doação de medula, um ato de solidariedade que pode salvar vidas. E o resumo da semana fica por aqui. Bom Carnaval e voltamos na próxima sexta-feira. Agora você confere o Circuito Cultura com Agatha Azevedo. Na edição de hoje, Arte Contemporânea. Ocupar as paredes do espaço Maristela Tristão e fazer arte de maneira irreverente e inovadora, com o lance inicial de R$ 1,99. Como surgiu a ideia de divulgar essa arte tão diferente? Essa exposição é uma das mostras selecionadas do edital de artes visuais. Então a gente recebeu várias propostas e a ideia era que o edital tratasse de arte contemporânea, pensasse em artistas, né, em início de carreira, com projetos interessantes. Então, assim, a ideia era muito abarcar essa diversidade, né, e possibilitar essa democratização do acesso também dos artistas, né, de jovens artistas, aos espaços aqui do Palácio das Artes. É uma ousadia trazer, né, uma proposta dessa para dentro de um espaço institucional. A repercussão é muito interessante, desde o processo dos artistas, assim, de quantos artistas se envolveram nesse projeto, não só os artistas proponentes, né, o coletivo, mas todos os artistas que trouxeram obra. Então, assim, no dia da abertura, antes da gente abrir a galeria, já tinha gente aqui fora, fila aqui fora.
exposição que todo dia ela é diferente, assim, todo dia a gente tem obras novas aqui, todo dia ela está sendo construída, é uma arte em processo. Então, assim, o público também se interessa em vir, voltar, ver como que o espaço está sendo ocupado. Então, Arley, me explica um pouquinho da ideia de vocês de vir expor num espaço tão grande como esse, qual a diferença para a galeria, qual a diferença para outros projetos? Então, a gente achou meio complexo que a nossa experiência maior é com sempre espaços alternativos, né? E sobre o leilão, como é que vai funcionar esse leilão? Vai ser um leilão tradicional? Você me explica um pouco? Então, essa exposição ela tem esse aspecto que a galeria começa vazia, né? E as coisas vão acontecendo. Então ela tem um aspecto do imprevisível. Acho que não vai ser um leilão convencional, não. É um leilão em que o lance mínimo é R$1,99, né? E a partir daí os lances vão crescendo. E o martelo? O martelo é esse mesmo, né? Que é um martelo já clássico do coletivo Piolho na Babo, né? O leilão acontece no dia 8 de março, às 7 horas da noite, aqui no Palácio das Artes. O Circuito FMG fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Boa noite e um ótimo carnaval.